Terceiro vídeo, agora a gente vai falar sobre clonagem, que a gente também já falou na sala de aula, mas aqui eu acho que vai ficar mais claro para vocês até, porque já fica até como uma forma de registro, né? Então, só deixa eu pegar aqui o material e vamos lá. Como que a Dolly foi clonada, então? Mas assim, funciona para qualquer animal esse tipo de clonagem aqui, tá? Então, a gente, até na sala de aula, a gente também falou de como que funciona a clonagem em caso de ovelhas, né? A gente até colocou exemplos também até nos seres humanos, mas a gente falou da bioética em cima disso, né? A gente conversou que isso também não é algo possível somente para estudos científicos. Então, como que ocorre, como que funciona? Nós temos um indivíduo que nós queremos clonar. Então, assim, nós temos aqui uma ovelha. Esta ovelha aqui é a ovelha matriz. Por que é a ovelha matriz? Eu quero clonar ela. Eu quero uma ovelha igual a ela. O que é clonar? Eu quero ter um indivíduo com a mesma carga genética que ela tem, com os mesmos cromossomos que ela tem, o mesmo DNA que ela tem. Eu quero um indivíduo lá com a mesma carga genética. Então, o indivíduo final tem que ser igual a essa, tá? Então, dela, o que eu vou tirar desta ovelha matriz, que é quem que eu quero clonar? Eu vou pegar uma célula somática dela. Então, assim, qualquer célula que contenha o conjunto total de cromossomos dessa espécie aqui. Neste caso, foi retirado da glândula mamária as células. Então, essa célula, o que me interessa não é a célula em si. O que me interessa é o núcleo dessa célula. Por que é o núcleo? É onde que tem a informação genética das características dela, né? Como que vai ser a lã, qual é a cor da lã, qual é a cor dos olhos, né? Qual é o formato da orelha, qual é o tamanho dessa ovelha. Isso tudo, todas essas informações são contidas dentro do núcleo. E é esse núcleo que me interessa, não é a célula, né? Então pode ser qualquer outra célula somática. O que eu quero só é o conjunto total de cromossomos desta ovelha. Daí eu vou pegar uma outra ovelha, que vai ser uma ovelha doadora do ovócito. Que o que me interessa aqui agora é o gameta, onde eu possa colocar este núcleo. Então, aqui embaixo eu tenho a ovelha doadora, né, do ovócito, e esta ovelha aqui, eu só vou pegar o ovócito dela. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar o núcleo desse ovócito. Eu sei que o ovócito é um gameta, e eu sei que este gameta, sendo uma célula, também tem um núcleo com material genético, mas eu também sei que esse núcleo contém metade dos cromossomos, mas não me interessa, eu não quero esses cromossomos porque eu não vou fecundar este gameta com outro gameta. Eu não tirei um gameta da ovelha matriz, eu tirei já uma célula pronta. Então eu não preciso fazer essa fusão. Então eu não me interessa e eu não quero as informações genéticas da ovelha doadora do ovócito. Não quero. Então, eu tiro essa informação genética desta ovelha doadora aqui do ovócito e o que eu vou fazer isso em laboratório? Vou pegar este núcleo que eu retirei, que contém o DNA, que contém as informações genéticas, e eu vou fazer uma fusão. Eu vou colocar este núcleo com as informações genéticas da ovelha matriz, vou colocar dentro do ovócito da ovelha doadora deste ovócito, que não tem núcleo. Então, eu vou fazer uma fusão. Isso é feito com descargas elétricas, tá? Esta união entre as duas células. Lembrando que o ovócito está sem material genético. Então, o material genético que eu tenho aqui é 100% da ovelha matriz, que é quem eu quero fazer a clonagem. Daí foi um sucesso, né? Ocorreu a fusão e essa célula agora, né, que é um zigoto, ela vai começar a se multiplicar, ela vai começar a originar as primeiras células deste indivíduo, ou seja, vai originar o embrião. E este embrião vai ser implantado em uma outra ovelha, que é a mãe de aluguel. O que eu vou querer dessa ovelha? Somente o útero dessa ovelha. Então, será implantado este embrião dentro do útero desta ovelha e esta ovelha aqui vai originar, né, um indivíduo
que é um clone de quem? Que é um clone lá da ovelha matriz, ó. Então, lá da ovelha matriz, eu tenho o clone que resultou aqui. Olha quantos indivíduos que foram envolvidos aqui. O indivíduo 1, que é quem eu quero clonar, que eu só tirei o material genético, só me interessa o material genético dessa ovelha que eu quero clonar. O segundo indivíduo é quem doou o ovócito, que não me interessa o material genético, foi retirado o material genético desse ovócito, ou seja, os cromossomos, né, foram retirados desse ovócito. Fiz a união, coloquei o material genético da ovelha que eu queria clonar dentro do ovócito da ovelha doadora. E daí eu peguei o terceiro indivíduo, que é uma mãe de aluguel, e coloquei lá o embrião que foi gerado para que ela gerasse este indivíduo clonado. E ela gerou um indivíduo clonado que não tem nada a ver com a mãe de aluguel, que não tem nada a ver com a mãe que doou o ovócito também. Este indivíduo clonado aqui, ele é idêntico à ovelha matriz. Por que ele é idêntico à ovelha matriz? Porque 100% do material genético dele foi da ovelha matriz. Então, todas as características genéticas, né, todos os códigos genéticos presentes dentro do DNA da ovelha matriz estão aqui no clone, no indivíduo gerado. Então, os outros dois indivíduos, que é o doador do ovócito e a mãe de aluguel, não ajudaram com nada no material genético. Nada, tá? Então, o clone é da ovelha matriz. Fácil assim, né? Eu acho que ficou melhor para vocês entenderem, não é? Então, agora, vamos para a próxima etapa. Heredograma. Meu Deus, o que é isso aqui, né? Um monte de desenho, um monte de símbolos. O que são isso aqui? Agora a gente vai entrar na parte da genética de verdade, tá, galera? Então, assim, heredograma é como se fosse uma árvore genealógica. Então, por quê? Quando eu vou desenhar, né, as pessoas da minha família, eu vou ter que colocar símbolos para essas pessoas da minha família. Então, quando o indivíduo for do sexo masculino, ele será um quadrado. Quando for do sexo feminino, ele será, ó, um círculo. Então, assim, se eu for colocar o meu pai nessa árvore genealógica, que é o heredograma, né, que dentro da biologia a gente vai chamar de heredograma. Se eu colocar o meu pai, o meu avô, o meu irmão, né, um tio, eu sempre vou colocar ele como um quadrado. Se eu colocar a minha mãe, a minha tia, a minha avó, minha irmã, né, sempre eu vou colocar como círculo. Quando o sexo é indefinido, ou seja, quando a gente não sabe o sexo, né? Ah, eu sei que eu tenho um tio lá bem longe, né? Não faz parte muito do meu convívio familiar, e eu sei que ele tem filhos, mas a gente não conhece, a gente não sabe, né, se são meninos ou se são meninas. Você não tem conhecimento do sexo biológico dessas pessoas. Daí você coloca, né, este símbolo aqui, tá? Quando eu quero simplificar, para que eu vou? Aquele casal tem 2 filhos do sexo feminino e eu não quero que o meu heredograma fique muito grande, né? Eu posso colocar simplesmente o símbolo do sexo feminino e eu coloco o número de indivíduos. Eu sei que são 2 do sexo feminino ou 4 do sexo masculino. Mas vocês não vão fazer isso aqui, tá? É bem difícil a gente encontrar esse tipo de nomenclatura. O que me interessa aqui para vocês realmente é que vocês identifiquem o homem e a mulher dentro de um heredograma, tá? É isso que a gente vai ver agora. E outra coisa também, por que aqui este homem, né, ele está com o quadrado todo pintado? E esta mulher também está com um círculo todo pintadinho. Por quê? São as características, são as pessoas afetadas por aquelas características que eu quero mencionar no heredograma. Se eu fizer o heredograma da minha família e eu falar da cor dos olhos, cor dos olhos azuis, todas as pessoas da família que têm a cor dos olhos azuis, então você tem que fazer deste tipo aqui, ó, todo pintadinho, todo preenchido, tá? O símbolo tem que ser totalmente preenchido. Eu quero falar das pessoas que têm o cabelo liso. Todas as pessoas que têm o cabelo liso dentro da tua família, você também fará assim. É a característica que você quer enfatizar.
Então, você tem que destacar, você tem que preencher esses símbolos. É isso aqui que nós vamos ver, tá? Isso aqui, a heterozigoto, isso aqui vocês não sabem ainda, a gente não vai trabalhar com isso aqui agora, tá? Casamento. Quando eu ligar, né, o homem com a mulher, ó, com esse tracinho aqui no meio, significa que é um casamento. Então, se eu fizer o meu pai e minha mãe, eu vou ter que ligar eles, tá? Então, essa é a forma que a gente vai ver. Eu vou colocar um exemplo para vocês no próximo slide para que vocês entendam, tá? Por exemplo, o extramarital, né? Um casamento que não é um casamento oficial, né? Isso aqui a gente também não vai trabalhar, tá? Porque isso aqui a gente não vai ver agora. Isso aqui é lá no primeiro ano que vocês vão ver isso aqui mais detalhado. É um divórcio. Por exemplo, assim, você tem o pai e a mãe que são divorciados. Se você quiser colocar isso no teu heredograma, você pode colocar, tá? Mas ninguém vai ficar olhando se você colocou, o que você colocou no teu heredograma. O que interessa aqui para nós, né, é somente que vocês saibam identificar esses símbolos. Qual é o símbolo? É o homem, a mulher e os afetados, tá? É isso que me interessa. Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos, quem são os irmãos, é isso que interessa neste heredograma, tá? O que você vai colocar aqui, se são divorciados ou não, isso não me interessa, que isso não tem nada a ver com a genética, tá? Eu só estou colocando aqui alguns símbolos que vocês podem encontrar em alguns heredogramas. Casamento consanguíneo, também isso aqui não interessa, mas às vezes, tem uns primos distantes, né, que casaram, então é colocado sempre 2 risquinhos, tá? Mas também é só por curiosidade para a gente aqui. Gêmeos, isso aqui é interessante, que a gente sabe que tem na turma de vocês caso de gêmeos dentro da família, né? Então, assim, se são gêmeos idênticos, né? Que a gente também já falou isso na sala de aula. Se são gêmeos idênticos, aqueles que vieram do mesmo espermatozoide, do mesmo ovócito, daí vocês vão ligar esses dois, são 2 irmãos, né? São 2 irmãos, então vocês vão ligar, ligando eles. Não é um casamento isso aqui, tá? Ele não vai ser visto como um casamento, porque eles vêm através aqui, de um casamento entre homem e uma mulher. Então aqui eu sei que eles são irmãos. Quando eles são gêmeos diferentes, que são os bivitelinos, os dizigóticos, vocês não vão ligar eles, tá? Simplesmente eles vão sair de um mesmo ponto, mas eles não se ligam. Se eu ligar os dois, eu vou estar enfatizando aqui que eles são, né? Eu vou estar indicando que eles são gêmeos idênticos, mas eles não são, tá? Isso aqui é mais por curiosidade. Por que curiosidade? Porque agora que vem realmente um exemplo que eu vou demonstrar para vocês.